Olá! Vamos lá para mais um vídeo dessa série de 3 vídeos falando a respeito do AME? Então, olha o que a gente vai construir hoje. Eu disse que hoje a gente ia falar um pouquinho dos conteúdos que vocês veriam no AME, né? E aí, para isso, eu vou pegar 2 auxiliares aqui para vocês. Vou pegar esse bonequinho aqui, essa bonequinha. E vou pegar essa daqui, pronto. Olha só o que eu quero trazer para vocês. Lá no passado, vou contar uma historinha para vocês, tá? Vou começar esse vídeo contando uma historinha para vocês. Lá no passado, uma mulher, eu vou deixar ela aqui. Acho que fica muito próximo para vocês, né? Se eu colocar aqui assim, ó, vai ficar muito próximo. Vou botar ela aqui mais ou menos. Lá no passado, eu vou mexer ela, tá? Pra vocês verem a carinha dela. Mas aqui, por enquanto, eu vou deixar só pra vocês irem se acostumando com... Aqui, pronto. Então, lá no passado, uma mulher, assim como vocês, né? Estava lá, solteira, vivendo a vida e se encontrou com um rapaz e eles se olharam e eles tiveram uma conexão, né? Eles se olharam e tiveram uma conexão. Algo chamou a atenção desse casal, algo chamou a atenção do outro e eles tiveram uma conexão. E eles se relacionaram e eles resolveram dar um passo maior. Eles se casaram. E o que é que acontece? Em algum momento dessa relação, tudo ia bem e chegou um momento em que eles começaram a se desentender. Eu falei de casamento, mas pode ser um namoro também, tá? Eles começaram a se desentender. O que é que acontece aqui? Eles começam a se afastar com esses desentendimentos. Quando eu digo se afastar, eu falo do emocional. Eles começam a se afastar emocionalmente. O afastamento físico já é uma consequência desse afastamento emocional. Mas eles se afastaram emocionalmente. E aí o que é que acontece? Por que que esse casal começou a se desentender? Por que que eles começaram a se afastar emocionalmente se estava tão bom juntos? Se eles estavam conectados, se eles se gostavam, se estava uma coisa tão boa, né? Por que que eles começaram a se desentender? N motivos, mas eu vou dar o principal motivo de todos para você nessa aula de hoje. Presta atenção, olha o que eu disse sobre conteúdo gratuito. Esse conteúdo é conteúdo gratuito, a gente tem que se responsabilizar ainda mais. Vocês têm que se responsabilizar ainda mais por isso, porque vocês não estão investindo nisso. O único investimento de vocês está sendo assistir esse vídeo. Faça o favor de se comprometer com isso. O motivo mais forte desse desentendimento vem daqui, ó. Como eu tô falando aqui, pra maioria são mulheres, eu vou deixar esse rapazinho aqui de lado um pouquinho, né? Eu vou deixar ele aqui do ladinho um pouquinho, pra vocês não perderem o contato com ele. Mas qual é o principal motivo desse desentendimento? Essa mulher aqui, ela tem questões, assim como esse homem aqui também tem questões. Essas questões não tem necessariamente a ver diretamente com um e o outro, não. E a gente perde muito tempo olhando para o outro, né? Então, essa mulher aqui, ela chega na terapia, qual é o movimento dela? Ela vai dizer, por que fulaninho não presta? Por que fulaninho é isso, isso e isso? Por que fulaninho faz tais e tais coisas? E aí fica muito difícil se relacionar com ele. Mas por que eu tô chamando de perda de tempo?
É necessário que essa mulher desabafe? Claro que é necessário que essa mulher desabafe. Mas ela não vai transformar em nada a relação dela se ela ficar fixada no quanto o outro não presta. Não é isso que vai fazer, trazer soluções para esse relacionamento. Ela precisa olhar para ela. O que é que acontece que essa mulher está vivendo uma relação em que estão acontecendo tais e tais questões? Porque tem questões dela e ela só pode ser responsável por ela. Então a gente não muda o outro. Nem eu, que sou psicóloga, eu não consigo mudar vocês se vocês não se autorizarem a alguma mudança e se vocês não se autorresponsabilizarem. Lembra do primeiro vídeo? Vocês entendem por que é importante a sequência dos vídeos? Ela precisa se responsabilizar por ela. A gente não muda ninguém. A gente tem um pouquinho de responsabilidade, poder, um pouco de poder de transformação dos nossos filhos quando eles são muito pequenos e a gente tenta educá-los. Mas é um tempo curto, depois são eles por eles próprios. Então, a única pessoa que a gente pode sim transformar somos nós próprios. Então, por isso que a gente precisa olhar para si. E qual é a questão dela? Ele vai ficar aqui aguardando, né? Ela vai olhar para ela. E aí as questões que ela resolver aqui necessariamente vão influenciar aqui nessa relação. Necessariamente vai influenciar nessa relação. E aí esse homem pode sim ser tocado por essas transformações e pode haver uma bela mudança favorável para que eles continuem juntos. Mas a necessidade está em olhar para ela. E o que ela tem? Ela tem uma relação aqui atrás. Ela tem uma relação aqui atrás que originou ela. Olha, ela tem uma relação aqui atrás que originou ela. Essa relação é uma relação amorosa, certo? E essa relação amorosa que originou ela diz muito sobre ela. Muito, muito, muito. Então, o grande motivo está em como ela tomou esses pais e essa relação. A culpa é desses pais? Não. Olha o que eu falei. O grande motivo é como ela tomou esses pais e essa relação. Então, esse casal pode ter tido 10 filhos. Cada filho vai ter um destino em relação às relações amorosas dele. Então, por que o filho tal tem um casamento próspero e o outro filho não tem? A culpa é desse casal? Não. A responsabilidade é do filho, é de como esse filho, como essa mulher, como essa menina tomou essas relações e principalmente a relação do casal. Então, como ela se relaciona com essa mãe, como ela se relaciona com esse pai e como ela se relaciona com o casamento desses dois em relação a ela. Isso aqui vai dizer muito. Olga, tem mais motivos além desse? Claro, né? Além de ter uma ancestralidade imensa aqui, que também pode dar muitos motivos, né? Pode ter outros motivos além, sim, mas tudo parte daqui. Tudo parte daqui. Então, a gente precisa olhar para nós, olhando para este casal. Inclusive, no próximo vídeo, eu quero apresentar para vocês o casal que me originou. Mas vai ser no próximo vídeo, tá? Ou até, quem sabe, eu possa botar até uma imagenzinha aqui nesse para vocês verem. Porque vocês vão precisar ver, né, por foto. Não é ao vivo, né? Não vou trazer meus pais aqui não, gente. Mas eu acho que é importante trazer, né, falar um pouco mais de mim para vocês. Mas é importante que vocês vejam a necessidade de olhar aqui. Tudo parte daqui. Tudo parte daqui.
Só que perceba o quanto eu tô trabalhando com vocês a autorresponsabilidade e o estar no adulto, né? Então a responsabilidade tá aqui, em como foi que eu vi, como foi que eu senti, né? Então, muitas pessoas dizem, eu sou assim porque minha mãe é assado, meu pai não sumiu, minha mãe, ela é manipuladora, ou minha mãe, ela não foi legal comigo na infância, eu tenho traumas disso, daquilo, tá. Ok, mas é muito mais transformador se eu digo, eu senti essa relação dessa forma. Eu vivi essa relação dessa forma, eu senti a relação dessa forma, com isso eu fiz tais e tais coisas, né? Então, isso é mais solucionador do que, da mesma forma que não adianta eu ficar culpando, né, o homem, também não adianta eu ficar aqui culpando os pais. Ai, Olga, mas eu tenho muita raiva. Pronto, ótimo. Vamos botar essa raiva pra fora. A gente não pode pular etapas, né? Então, se tem raiva, se tem mágoa, claro que é necessário colocar pra fora primeiro toda essa raiva, pra só depois vir a tristeza e pra só depois vir a cura, né? Existe toda uma sequência que a gente precisa cumprir, né? E essa sequência é o que eu espero que aconteça com vocês no AME, né? Então, vocês vão começar o AME se conscientizando. Um processo de transformação tem 3 fases. O primeiro é a conscientização. Então, eu vou me conscientizar de quem eu sou, como era essa relação, né? Como é que eu assimilei isso, como é que eu senti isso, o que é que isso provocou em mim, como é que eu sou hoje, quais são as consequências. Então, assim, tudo isso é a conscientização, tá? Aí depois a gente vai passar para outra fase, que é a fase da transformação, do começo da transformação, do começo da mudança, que é aquele momento que a conscientização passa a ser corporal, eu começo a agir de forma diferente e é espontâneo, porque aquilo foi assimilado, aquilo foi internalizado, porque eu desbloqueei algumas questões e aquilo foi sendo internalizado no meu corpo, e aí eu começo a ter as transformações. E por fim, a última etapa da transformação é a manutenção, né? A manutenção desses comportamentos, porque é muito natural quando a gente está num período de transformação que esses comportamentos oscilem. Então, ora eu consigo, ora eu não consigo, ora eu consigo enxergar uma coisa, ora eu consigo fazer de um jeito, ora eu vou para aquele jeito antigo que eu já estava acostumada. Isso tudo é natural, né? Faz parte dessa segunda etapa. A terceira etapa é a etapa da manutenção. É quando eu percebo também espontaneamente que, gente, olha como eu tô diferente. Olha como as coisas estão diferentes. Olha como as coisas estão andando de forma diferente, caminhando de forma diferente. E aí nesse momento é que é maravilhoso, né? Que é o momento que eu percebo que, gente, como eu mudei. Como eu mudei e como tudo muda ao meu redor. E é interessante que esses insights a gente não tem controle nenhum. Ele pode acontecer em qualquer momento. Ele geralmente não acontece aqui nesse momento que a gente está assistindo a aula. Assistindo a aula a gente tem insights de conscientização, né? De sacada, alguns doem, alguns levam para uma dor de transformação necessária. E alguns a gente só vai ter, às vezes, andando na rua, tomando um banho, assistindo um filme, conversando com uma amiga. É interessantíssimo. Mas é aí que a gente para e fala, ai, gente, como eu mudei, como eu tô diferente. Às vezes é vendo uma foto, né? E aí compara e fala, gente, como eu tô diferente. Parece que atinge... Parece não, né? Atinge o físico, inclusive. E a gente, às vezes, muda até no físico. É incrível. Certo? Então, é importante que vocês percebam que a gente precisa se autorresponsabilizar, olhar pra gente e olhar para essa relação tão importante que é a relação que nos constituiu. Então, esse casal aqui, eles se fusionaram e eles deram origem a você que tá aí, né? A você, mulher que tá aí assistindo essa aula. E isso vai ter toda uma implicação na sua personalidade, na sua estrutura de personalidade, nas suas estratégias de defesa, na forma com que você se relaciona com os homens, né? Na forma com que você vive
esse casamento. Desculpe, eu vou dar um exemplo rápido para vocês aqui, só para ter um exemplo aqui para vocês perceberem o que eu quero dizer. Então, por exemplo, se nesse casamento aqui, vou colocar uma marquinha, se nesse casamento aqui, essa mulher, ela se sentiu, vamos botar o quê? Traída, pronto, né? Se nesse casamento aqui, essa mulher se sentiu traída, e essa menina, na época, ela se aliou a essa mãe, necessariamente ela também se sente traída. E aí o que é que vai acontecer? Ela foi ferida com a ferida da traição. Quando essa mulher for para as relações com essa ferida sem resolver, ela vai atrair exatamente um homem que traia. Porque ela tem muito medo de ser traída e ela acredita que os homens não prestam, ela acredita que os homens, né, enfim, todos vão trair, que nenhum merece a confiança dela. E aí o que é que vai acontecer? Exatamente, ela vai atrair um que comprove essa crença dela. Ela vai se apaixonar, vai se relacionar e ela vai, além de atrair um homem que esteja mais disponível para traição, ela ainda vai fazer um monte de coisas que ainda vai provocar essa traição. É isso mesmo, não é só atrair um homem que tem disposição para trair, não. Ela também, inconscientemente, vai fazer muitos movimentos que vai colaborar com essa traição. Acreditem. E aí o que é que vai acontecer? Ela vai se separar desse homem, ela vai seguir a vida dela sem resolver essa feridinha. E o que é que vai acontecer? Lá na frente ela vai atrair outro homem. E aí esse outro homem também tem uma certa disponibilidade, ela também ainda tá ali na ferida, e aí pá, de novo. Ela vai provocar situações e vai acontecer traição. Então, por isso que se faz necessário que essa mulher aqui se trabalhe, porque ela vai resolver a feridinha dela. E quando ela resolver a feridinha dela, o que é que vai acontecer? Ela vai atrair um homem que está muitíssimo disposto a viver uma relação com ela, sem traições. E ela também não vai fazer várias coisas para contribuir com essa traição. E eles serão felizes. Oh, gente, sem essa história de foram felizes para sempre, que a gente sabe que não é bem assim, né? Nossa vida é feita de desafios, né? Então, claro que vão ter momentos que esse casal saudável e próspero vão discutir, mas eles vão resolver. Vai ser aquela discussão pro mais. A gente usa muito essa expressão na constelação familiar, que é caminhar pro mais. Então, vai ter discussões, mas eles vão sempre estar caminhando pro mais. Vai ser um casal próspero que vai resolver essas questões e vão continuar juntos em prol de um crescimento, certo? Então, eu espero que vocês estejam dispostas a essa jornada e a caminhar para o mais. E se vocês estão sendo tocadas e estão sentindo disposição para mergulhar nessa jornada do AME, aguardem que ainda tem o terceiro vídeo, que é nesse vídeo que eu quero que vocês escutem alguns depoimentos, tá bom? Um beijo grande.